sou o Dr. Marcos Caseiro, eu sou médico infectologista, professor aqui da Faculdade de Medicina de Santos, e estou aqui para falar especificamente para vocês, gestantes, a relação dessa possível associação da microcefalia com o vírus Zika. Isso é um evento que foi detectado o ano passado aqui no nosso país, né, a partir de fevereiro do ano passado, os primeiros casos em outubro, onde se detectou a possível associação da microcefalia com a presença do Zika vírus. O que a gente sabe, o que tem de concreto hoje, é que o risco maior provável de contaminação de uma gestante é do início da gestação até o quarto mês. Esse período é chamado de embriogênese, onde o recém-nascido é formado, né? Todos os órgãos são formados. A partir do terceiro mês, quarto mês, praticamente um feto só cresce em tamanho. Então, o risco maior, os trabalhos sinalizam para isso, de uma formação, especificamente microcefalia, uma gestante que adquirir esse vírus até o terceiro, quarto mês. Teoricamente, se adquirir mais para frente, parece que esse risco não é tão grande. Porém, o que a gente tem de dado é isso. Eu creio que a grande informação que a gente tem é toda a gestante, ela deve se proteger de uma maneira inequívoca, de uma maneira bastante intensa, até nós termos mais dados efetivos sobre esse caso. Que nível de proteção que a gente chama individual? O uso de proteção individual envolve repelente, né? Esses repelentes são muito funcionais e não tem contraindicação na gravidez. O uso de roupas de manga comprida, se possível roupas mais claras, pelamento dentro de casa. Então são medidas individuais que diminuem o risco da picada do inseto. E uma gestante que apresentar um quadro febril agudo, independente de ter lesão na pele, independente de outro sintoma, uma gestante que tiver um quadro de febre elevada no período da gestação, em qualquer momento da gestação, procure imediatamente o seu ginecologista e obstetra para que ele possa dar uma orientação adequada sobre a condução do caso. E em relação ao diagnóstico da Zika, a gente tem dificuldade ainda. Então, está se priorizando aqui no nosso país o diagnóstico em gestante, né? Fora da gestação, o Zika é uma doença do ponto de vista clínico, diria, banal. É uma doença febril aguda. O grande problema da Zika está relacionado às grávidas, né? Então, as grávidas pelo risco aumentado de microcefalia detectada no nosso país. Um repelente que deve usar? Então, como eu já havia dito, os repelentes são uma medida de proteção individual extremamente eficaz. Todos os disponíveis no mercado são aprovados, né, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, são eficazes. Alguns têm uma durabilidade menor, de 4 a 6 horas, e você precisa passar pelo menos 2, 3 vezes ao dia. E existem alguns repelentes, especificamente um, que dá uma proteção de mais tempo, até 10 horas. Prefira os repelentes, não em spray, mas principalmente aqueles que vêm em creme, porque você consegue espalhar de uma maneira mais uniforme e os dados mostram que a proteção dos repelentes, né, em creme tem uma eficácia um pouco maior do que os repelentes na forma de spray. O horário que esse mosquito ele costuma atacar? Classicamente, o Aedes é um mosquito de hábitos crepusculares. Ele costuma picar no começo da manhã e no final do dia. Os dados atuais, né, de pesquisas recentes do mundo, aqui no Brasil, um trabalho feito no Butantan, com mosquitos marcados radioativamente, viu que na verdade ele já perdeu essa característica né, de horário. Ele pica na verdade durante o dia e pica também durante a noite, mas normalmente ele prefere picar no início da manhã, no começo da tarde, principalmente dentro de casa, em áreas mais escuras, por exemplo, onde ele se aloja, geralmente abaixo de 1,5 metros, embaixo das mesas. É um local que ele adora ficar, então quando você senta lá para comer, ou no teu escritório você senta lá naquele escurinho, é o local que ele costuma te picar mais. Então, as medidas para evitar a possibilidade da ocorrência desses mosquitos, como não só repelente de uso individual, mas aqueles repelentes de tomada, ou que eliminam um jato periódico dentro de casa, são medidas bastante eficazes para reduzir a intensidade vetorial dentro de casa.